Nesse mundo onde ninjas são criados para serem máquinas de matar, ele se destacou como o mais letal de todos. Traído e condenado à morte, Gabimaru recebe uma última chance de liberdade. Sua missão é explorar uma ilha repleta de monstros e deuses, em busca do elixir da imortalidade. Mesmo cercado por horrores inimagináveis, ele segue em frente com um único propósito: voltar para sua amada esposa. Gabimaru foi capturado e está condenado à morte. Prestes a ser decapitado, algo estranho acontece. Ele não consegue morrer de jeito nenhum. Após vários golpes, o seu corpo continua resistindo, mesmo sem ele querer ou ter amor pela própria vida, por ter matado inúmeras pessoas. Ele é interrogado por uma moça que está de costas, por ele estar pelado. Ela quer relatar a sua história. Ele conta que seus pais foram assassinados pelo chefe da vila, quando ele era apenas uma criança, mas ele nem liga pra isso. Por ser um ninja, não possui sonhos nem propósito. Ele só mata e obedece ordens. Além disso, foi capturado tentando sair da vila, após ser traído pelos seus colegas, pois o chefe não permite que ninguém saia. Agora tentam matar ele usando touros, prendendo eles em suas pernas. Mais uma vez não deu certo, os touros não conseguiram e o comandante ia tentar prender na peça dele, mas foi impedido. A moça chega novamente e diz que ele parecia estar resistindo, mesmo ele não querendo mais viver, e pergunta o motivo dele ter tentado sair da vila. Mas antes ela manda o comandante e o cara do touro calarem a boca, porque ela tá falando. O Gabimaru responde que ele saiu por um motivo bobo. Ele era o melhor da região, chamado Yagakuri, sendo reconhecido pelo chefe da vila e até pegando a filha dele. Mas a filha do chefe virou uma idiota. Ela era uma ninja inocente, despreocupada e mimada, que enchia o saco dele e não deixava ele nem entrar de sapatos em casa. Até que ele cansou dela e meteu o pé. Mas antes foi avisar para o pai dela, e ele pediu um último trabalho, mas era uma armadilha. Ele diz que foi burro por ter avisado o chefe da vila, e agiu com muita inocência. Mas mesmo se tentasse fugir, ele iria se ferrar também. Enquanto isso, um homem avisa para a moça não se envolver com ele. Ela fala para ele cuidar da própria vida, mas ele insiste, dizendo que o Gabimaru é chamado de homem vazio, pois ele mata sem hesitar e não tem sentimentos. Quando tentaram prender ele, ele matou 20 homens. O homem também diz que esses ninjas de Yagakuri consomem um tal de elixir da vida, um remédio que vem de uma ilha misteriosa e dá imortalidade a todos eles. Ele diz que não vai mais encher o saco, e a moça continua sem entender a disposição do Gabimaru de matar 20 homens, mesmo sem querer viver. Gabimaru tá refletindo, e ele finalmente percebe que a moça tá certa. Ele tá lutando contra a morte, decidido que no dia seguinte ele não vai mais resistir. Agora eles apelam para o fogo e tentam queimar ele, mas não conseguem nem queimar a sua roupa, e um idiota quase morre no lugar dele. Mesmo dizendo que ia parar de resistir, ele mentiu e continua. Mas agora o comandante diz que vai ser diferente e leva ele para um lugar muito estranho. Lá ele descobre que a moça que o interrogava não era só uma inspetora pervertida, e sim uma testadora de espadas enviada diretamente de Edo, Sajiri Yamada Azemon, a decapitadora profissional. O clã dela se chama Yamada, são executores há várias gerações, mestres espadachim especializados no teste de espadas. Ninguém nunca escapou vivo na decapitação deles. Gabimaru tenta esconder, mas tá cagando de medo. Ele queria que alguém fosse capaz de matá-lo, mas agora já tá arrependido. Ele quebra as algemas para escapar e começa a batalhar com a espadachim. Então ele finalmente percebe que não quer morrer. Ela diz ter experienciado diversas pessoas prestes a morrer. Algumas fingem ter aceitado o destino, outras bancam de corajosos e há ainda aqueles que imploram desesperadamente. Então ela revela que por mais que Gabimaru seja o tal do vazio, ele ainda tem apego pela vida por amar a sua esposa. Ela é a razão dele viver e no fundo ele sabe que é verdade, e para voltar para ela precisa resistir. Sajiri tenta desestabilizar ele, perguntando por que dele lutar contra esses sentimentos. Ele lembra de sua esposa, que cuidava dele e tinha esperanças de que um dia eles pudessem ter uma vida normal. Mas em Yagakuri, os homens são apenas soldados, enquanto as mulheres só servem para dar a luz. Basicamente, eles não podem ter sonhos nem direitos. O pai dela, para deixar isso claro, chegou a queimar seu olho, mas mesmo assim ela ainda acredita. Ela o beija, e ele reage mostrando que não é tão vazio do jeito que acha. Mas enquanto luta, ele continua insistindo ser um desalmado, que só imita humanos. Ela deu motivações para ele querer ter uma vida tranquila, parar de matar e viver em sossego, mas todo mundo nega isso a eles. Sajiri prova o contrário e mostra um documento de perdão assinado pelo Shogunato, o líder supremo. Basta assinar que não poderá ser ferido pela vila ou por ninguém. Mas nada é de graça. Ele vai ter que acompanhar ela para outro mundo. Simplesmente isso. Esse mundo misterioso é uma terra que transborda fertilidade, alegria e não há dor, chamada Shinshenkyo. Esse lugar é uma lenda ancestral, que já foi chamado de paraíso, outro mundo e céu, mas foi encontrado. Nesse lugar, borboletas e flores dançam, belíssimas vozes espalham
seu canto, como as lendas descrevem. Acredita-se que também existe um elixir da vida, que fornece imortalidade para qualquer um que tomá-lo. O shogunato enviou uma equipe de busca a fim de obter esse elixir, porém eles nunca mais voltaram, só sobraram restos e um barco florescido. 5 outras expedições foram feitas, mas ninguém voltou. Todo mundo achava que era mentira, então o chefe Shogun Nariyoshi reuniu inúmeros condenados à morte de todo o país para enviar para essa ilha. Quem trouxer o elixir será recompensado com riquezas e terá o perdão. Então a Sajiri finaliza dizendo que precisa de alguém habilidoso, com muita vontade de viver, para embarcar nessa missão. A esposa dele está totalmente deprimida desde que ele foi capturado, e ela cogitou até pular da ponte, mas por ser muito esperançosa, ainda aguarda ele. Então ele acha uma ótima ideia, ir para uma missão suicida em uma ilha misteriosa contra diversos criminosos condenados à morte em troca de beijar na boca. Mas o comandante diz que não vai soltar ele por uma besteira dessas, e se a Sajiri interferir, vai morrer junto com Gabimaru. Ela sabe que o comandante não consegue nem matar uma mosca, e tá há 20 mil anos tentando matar o Gabimaru, então ela tá disposta a enfrentá-los. Ao lembrar de sua esposa, o Gabimaru se dispõe a entrar na missão, e aproveita para mostrar o seu poder, acabando com todos facilmente, usando seu ardor devoto, e o comandante se rende chorando. Então ele pergunta qual vai ser o próximo passo da Sajiri. Ela diz que primeiro eles têm que ir para Edo. Ele reclama dizendo que queria ir direto para a ilha, mas mesmo ansioso ele releva. Sajiri conta algo completamente normal, de quando seu pai aceitou o desejo de um homem de ser decapitado enquanto contava uma história. Seu pai fez um corte tão perfeito que o homem continuou narrando até o fim, mesmo após estar sem cabeça. Desde então, ela deseja replicar esse golpe por ter achado fascinante. Enquanto decapitava, ela foi tomada pelo medo e a dúvida. Seu colega percebeu isso, dizendo que desse jeito ela causará mortes dolorosas. Após terminar outro serviço, o mesmo colega pede para ela olhar a espada após a decapitação. Então ela vê que o medo pesa sua espada, causando sofrimento ao condenado, e se pergunta como eliminar isso de dentro dela. Ela percebeu que a única vida que ela pode eliminar sem medo ou hesitação é a de Gabimaru. Enquanto isso, os condenados estão diante do shogunato. Os soldados dele deixam claro que se não fosse essa ocasião, eles nunca poderiam se dirigir ao shogun, o que deixa eles bem putos, fazendo até eles se questionarem se isso foi uma boa ideia. A Sajiri está analisando os condenados, identificando diversos assassinos e maníacos, enquanto o Gabimaru está lá no meio. O objetivo é explicado, eles têm que pegar o elixir da vida e levar para o shogunato, que vai estar relaxando em casa. Em troca, o criminoso sortudo receberá total liberdade. Sajiri nota um idiota rindo. Se tratava de um indivíduo que matava mulheres e crianças por puro prazer, e ela se pergunta se hesitaria em decapitar monstros como ele. Enquanto isso, uma garota de cabelo roxo reconhece Gabimaru, dizendo que ele é referência total no ramo de assassinatos, mas esperava que ele fosse um pouquinho mais alto e mais forte, não tão meia boca. Sajiri percebe o relaxamento de Gabimaru diante de toda essa situação, e se pergunta se ele não é igual aos outros criminosos. Quando eles vão falar onde fica a ilha, eles percebem que os criminosos não estão levando a sério. Então eles mostram o que aconteceu com o último que voltou de lá. Ele não é mais humano, e diversas flores começaram a aparecer no corpo dele. Ninguém faz ideia do que está acontecendo na ilha. Agora os criminosos começaram a ficar com medinho, e um calvo diz que não sabia que a ilha era tão perigosa. Um soldado até tenta ajudar, dizendo que é um jeito lindo de morrer, com flores nascendo em todos os buracos do seu corpo, mas o pessoal continua reclamando. Então ele surta e diz que eles estão indo pro paraíso, e é uma generosidade do shogunato estar proporcionando isso para eles, já que eles deveriam ser condenados. Um garoto pergunta se eles realmente têm certeza do elixir estar lá. Cansados de perguntas, os soldados apenas dizem para os que não vão se retirarem. Um cara vira as costas para ir embora, mas é decapitado. Ele caiu na pegadinha, então um soldado revela que os criminosos serão acompanhados por um monitor, que vai matá-los se descumprirem as regras ou tentarem fugir. E caso seu monitor morra, você também morrerá. Antes de irem, o shogunato diz para reduzir o número de criminosos, pois não caberá tudo nas embarcações. Então eles começam a se matar que nem malucos, uma maneira prática e rápida de selecionar os melhores. O shogunato, como um bom psicopata, admira eles enquanto se matam. Seu subordinado chama ele de idiota, só que mentalmente, pois essas brigas são desnecessárias. Ele pergunta para um analisador quais são os melhores até o momento, que responde que tem alguns que possuem até superpoderes, destacando um jovem loiro que liderava um grupo de bandidos. A garota de cabelo roxo que invadiu um castelo chutou a bunda de vários samurais, um guerreiro conhecido como Lâmina Dragão e um homem gigantesco que supostamente nada consegue o ferir.
ferir. Dentre deles, o mais notável é o Gabimaru, o Vazio, considerado uma lenda. Ele até agora nem se mexeu e está parado que nem uma criança no parquinho. Isso é porque ninguém se atreve a mexer com ele. O colega da Sajiri diz que isso é apenas uma parte do que vai acontecer na ilha. Lá as coisas vão ser bem mais brutais e perigosas, até mesmo para ela. E ele questiona se ela realmente vai ser capaz de matar. E ainda rebaixa ela por ser mulher, dizendo que mesmo sendo filha de um guerreiro, ela deveria lavar louça e viver em casa. Seu nome é Aizen, e ela responde que faria isso se pudesse, porém todos do clã Yamada ganham a vida com a morte alheia. Testar espadas em corpos, decapitação, produzir remédio a partir dos cadáveres, ela sabe disso desde criança. Sempre tem aquelas crianças babacas que fazem bullying. Elas chamam Sajiri de filha do asa canibal, chamando ela de assassina. Ela tenta lutar contra sua própria natureza, mas a verdade está sempre refletida na lâmina. Uns criminosos acham uma boa ideia tentar roubar a arma dela, por ela aparentar ser fraca. Após matar eles, ela continua com receio. O Gabimaru percebe isso, dizendo que matar não é fácil, e questiona o shogunato se não há outro jeito de decidir quem vai, pois ele não gosta de matar à toa. Os guardas se ofendem e mandam os criminosos matarem o Gabimaru. Eles acham que vai ser fácil. Como não tem outro jeito, o Gabimaru sabe que vai precisar matá-los. E mesmo com as mãos presas, ele acaba com um por um, da maneira mais rápida e brutal possível. Impressionado, o Shogun diz que ele é um monstro. Sajiri finalmente entende que o que ela precisa é aceitar o fardo das mortes que ela causou para vencer esse medo. Aizen acha que matar o Gabimaru será muita responsabilidade para ela. Ela diz que vai conseguir fazer isso, e Gabimaru ouve. No final, restaram apenas 10 para fazer a expedição. O Rei dos Ladrões, o Lâmina Dragão, o Caçador das 100 Presas, a Prece Fatal, o Gabimaru, a Cortesã Devoradora, a Ninja de Cabelo Roxo, o Jesuíta Renegado e o Colosso de Bizen. Eles já se encontram no barco, em direção ao paraíso em busca do Elixir da Vida, em troca da liberdade. Gabimaru conta para Sajiri que quando criança assistiu o chefe de Hagakure recebendo inúmeros ataques com lâminas, mas mesmo assim ele permanecia de pé. Ele era imortal, graças a um suposto remédio que obteve de uma terra distante. Enquanto isso, ao chegar em Shinshenkeiō, Gabimaru nota que Sajiri não acreditava fielmente que a ilha era real. Ele tem quase certeza que o Elixir realmente existe, mas não sabe se está ali. Ela está encantada com a beleza do lugar, mas Gabimaru diz que cada planta ali não é natural, pois não há nada que sustente elas. Ao remover as suas cordas, ela briga com ele por isso ser proibido e exige que ele se prenda novamente. Ele tenta convencer ela, mas ela não tapa a brincadeira e ameaça ele com a espada. Ele obedece, mas é atingido por uma bola de ferro gigante. Quem atirou foi o Tortuoso. Ele pensou que Gabimaru já tinha morrido, mas se enganou. Sajiri explica que ele é um monge guerreiro que se apaixonou por armas e matar. Gabimaru reclama que as mãos dele estão desamarradas, e Sajiri questiona isso com Kisho, que diz que vai amarrar as mãos dele apenas na volta. Além disso, ele zomba ela por ter um rank de samurai muito baixo. O arremessador de bola quer a atenção do Gabimaru e está disposto a testar todas as armas que ele fica lambendo de um jeito muito nojento. Gabimaru enxerga que isso é burrice, pois enquanto os outros avançam na busca, os dois vão ficar brigando que nem idiotas. Mas o lambedor de ferro não tá nem aí e quer diminuir a concorrência. Mesmo nessa situação, a Sajiri insiste que ele amarre as mãos. Ele leva vários golpes, mas nenhum tem efeito, e o grandão se sente humilhado por ter dado o seu melhor. Finalmente, Gabimaru termina de amarrar as próprias mãos. Ele consegue levantar o Lambi-Lambi com apenas uma lança e derruba ele com um golpe. Mas não vai ser tão fácil assim, pois ele levanta novamente. Após um tempo, Gabimaru se encontra intacto, mas não posso dizer o mesmo do Lambi-Ferro. Ele pergunta se Kisho vai querer desafiá-lo também, mas eles não são inimigos, seu dever é apenas monitorar. O Kisho diz que eles mal chegaram na ilha e já viram de tudo. Ninguém tá seguro, nem mesmo os monitores. Alguns tentaram se matar no barco, outros fingiram aliança e até romance aconteceu. Sajiri pergunta se isso não é violar as regras, mas ele deixa claro que a principal prioridade do shogunato é o elixir da vida, o resto é resto. Além disso, regras só são regras se todos acreditarem nisso. Ao se oferecer para cortar as cordas do Gabimaru, ele recusa e manda Kisho ir embora. Mas antes de ir, ele esclarece que em poucas horas tudo vai mudar. Metade dos criminosos vão morrer e até mesmo monitores, como Aizen. E em menos de um dia, restará apenas um deles vivo. E logo após
após isso, os próximos virão, e muito provavelmente serão da Vila Yagakuri, a mesma do Gabimaru. E para completar, dizem que nessa missão será determinado o próximo chefe do clã Azemon, da Sajiri. Após dar essa grande quantidade de informação e suposições, ele finalmente vai embora. Gabimaru parece estar pensativo. De repente, ele tenta atacar a Sajiri e diz que tentou matá-la sem dor. Enquanto isso, ele tem lembranças do seu passado. Seus pais foram mortos por terem tentado fugir da vila. O chefe da vila educou o Gabimaru mostrando que emoções deixam as pessoas mais fracas e sem força ele não será capaz de proteger nada, muito menos o que é importante para ele. Sajiri e Gabimaru têm uma épica batalha de espadas. Ela diz que matar o seu monitor é uma violação das regras, mas ele diz que se o pessoal de Yagakuri chegar na ilha, todo mundo tá ferrado. Eles irão devastar tudo, e por isso ele precisa encontrar o Elixir o quanto antes. E ela só tá atrapalhando. Ele não gosta de mulheres, então ele não tem outra escolha a não ser matá-la. Ela percebeu que a linha de raciocínio dele é bem anormal e extremista, mas foi em cima da hora. Como sempre, ela está hesitando em matar para valer, logo vemos que ele também está. No meio da batalha, os dois possuem conflitos internos, que impedem eles de se matar. Mesmo ele afirmando que é um ser sem alma, a sua esposa diz que ele fica vermelho quando beija ela. Ela quer provar que ele não é o mesmo psicopata de antes, e se ele aceitar as emoções que possui, ela vai ficar junto com ele para sempre. Depois que ele conheceu sua esposa, ele começou a sentir emoções, e uma delas é ódio. Ele mata sem piedade aqueles que ele tem raiva. Esse homem tem esposa e filhos, mas ele ameaçou a sua esposa, então vai pagar por isso. Agora, ele possui uma chance clara de matar a Sajiri, mas ele não quer, e ela não percebe isso, achando que ele realmente está tentando. O coraçãozinho fofo dele realmente está atrapalhando. Por fim, ele quebra a espada dela e pede para ela parar de resistir em vão. Ela realmente acha que vai vencer ele com um pedaço de bambu. Ele diz que matar ela vai ser doloroso, pois no fundo ele se importa. Após debochar das emoções dele, ela se encontra totalmente dominada. Gabimaru se prepara para enfiar a espada nela e lembra do seu chefe dizendo para ele matar sem pensar. Mesmo montado em cima de uma mulher linda, ele ainda lembra da sua esposa, que dizia para ele não fazer isso. Sajiri nota que ele está lutando contra algo, como se ele não quisesse realmente matá-la. Ele nitidamente foi enganado por aqueles que o criaram. Ele pode sim sentir emoções. Ao observar ele, ela se sentiu inspirada a encarar os seus próprios sentimentos. Mesmo se sentindo fraco e impotente, Sajiri diz que emoções não são fraquezas, e sim semente da força, pois aquele que não sente nada está apenas desviando seu olhar. É como sua esposa dizia, que o forte é aquele que encara os seus próprios sentimentos. Sajiri diz que deveria executá-lo, mas vai deixar passar dessa vez. Ela quer acompanhar ele na jornada de batalhas, tanto físicas quanto emocionais, e quer que ele prove para ela que consegue retomar o controle da sua vida. Como os dois possuem objetivos iguais, eles podem fazer isso juntos. Enquanto isso, o Lâmina Dragão e o seu monitor, que mais parece uma criança, encontram alguns objetos que parecem ser feitos por humanos. Após ser picado por um inseto muito esquisito, ele corta a própria mão. Logo ela se transforma e fica toda florescida. Insetos e criaturas extremamente bizarras começam a aparecer. Elas têm um formato meio monstro, meio animal. Mas o Gabimaru sabe como dar um jeito nisso. Somos introduzidos à história do Lâmina Dragão. Quando ele se tornou o homem mais forte da região, foi convidado por um rico chamado Tatsumi para ser o seu guerreiro. Ele simpatizou com seu nome, pois tinha kanji, de dragão, então concordou em lutar com ele em troca de casa e comida. O gordinho milionário acabou ofendendo o Lâmina Dragão, depois que disse que ele não seria capaz de passar a lâmina em um dragão de verdade. Furioso, ele destruiu a mansão toda. Depois que fez essa bagunça toda, ele conta que foi condenado à morte e perseguido pelo clã inteiro do Baleio, mas ele não se arrepende de nada. Quando ele conseguir o perdão, ele vai finalmente estar livre, para dessa vez cortar outra coisa do gordinho. Seu monitor diz que isso não faz um mínimo de sentido, mas vindo de um cara que corta a cabeça dos outros e chama isso de trabalho, não ofende o Lâmina. Seu verdadeiro nome é Fuji Yamada Azemon. Ele diz que seu clã não trabalha apenas decapitando pessoas, também testam espadas e produzem remédios. O estudo do corpo humano é muito importante, diferente do Lâmina que destrói a casa dos outros. Fuji não atura ser insultado desse jeito e aponta a espada para o Lâmina, que aproveita para rasgar a corda. O plano dele é o mesmo do Lambeferro, eliminar a competição. Ele está ansioso para encontrar oponentes do seu nível por sentir falta da emoção da batalha. O Fuji faz uma analogia doida com insetos. Resumidamente, o Lâmina está certo em querer matar todo mundo antes que eles fiquem mais fortes. Porém, isso pode causar raiva no shogunato, pois acaba atrasando na busca pelo Elixir, resultando no envio de mais soldados. Isso aconteceu momentos antes deles encontrarem aquelas criaturas horrendas. Gabimaru tenta entender o que é esse monstro, se é um peixe humano ou sei lá
lá o que. Sua aparência é tão absurda que não dá pra acreditar. Seus instintos dizem que essa ilha é perigosa, o que não é tão difícil de perceber. Mesmo sem ter conhecimento da criatura, ele vai pra cima. Ao notar a força dela, ele se lembra de ser ensinado a nunca lutar contra inimigos desconhecidos. Então só há 3 opções: ficar e morrer, fugir sozinho ou fugir com a Sajiri. Ele escolhe a mais inteligente, ser agarrado pelo sapo e levar uma surra. Sajiri vê ele sangrando, mas não sabia que isso era possível. Os dois estão quase surtando, sendo encarados por um monte de criaturas bizonhas, até que Gabimaru finalmente para de brincar e ativa seu modo sem emoções, apenas mortes. O que Sajiri pensou que seria o paraíso, na verdade é o inferno, com essa paisagem sangrenta que o Gabimaru transformou o local. Ao notar que ela está em perigo, ele tenta ignorar, mas não consegue, e salva ela quase inconscientemente. Uma galera chega e fica impressionada com a capacidade do Gabimaru de matar. Ele lembra das boas maneiras que sua esposa o ensinou e agradece por terem o salvado. Ele pergunta o que eles querem. Como são rivais, não precisam salvá-lo. A garota de cabelo roxo se chama Yuruziha. Ela notou que ele é muito forte, então tenta seduzi-lo, trocando seu corpo por proteção. Como ele não gosta de mulheres, rejeita ela sem pensar 2 vezes. Mesmo sabendo que ele ia resistir a esse truque, ela quis tentar para ver se funcionava. Porém, a oferta de trabalharem juntos era verdadeira, pois 5 é melhor que 3. Sajiri percebe que ela está acompanhada de 2 monitores. Um deles explica que o criminoso Makia, o jesuíta renegado, foi enganado e morto por ela. Os truques sujos dela são perigosos e não é todo mundo que resiste. Então ele decidiu acompanhá-los. Ou seja, o monitor Genji também está seduzido por ela, mas não sabe. Senta Yamada Zemon é o outro monitor originalmente encarregado dela. Ele possui um nome bem peculiar. Yuruziha diz que esse lugar é muito perigoso, como todos puderam perceber. E para conseguir o Elixir, eles precisam estar vivos. Gabimaru lembra quando foi chamado de decepção, mas segundo ela nunca falou isso. Novamente ela é imobilizada, pois não dá para confiar em rivais. Mas ela diz para ele parar com esse papo, pois todos sabem que só um pode entregar o Elixir e ser perdoado. Ela implora para ele jogando todo o seu charme, e ele ganhará informação de sobra, em troca de força. Ela aproveita para dizer algo que eles não sabiam. O perigo real da ilha não são os monstros, e sim os insetos. As borboletas com rosto humano são exemplo disso. Elas possuem veneno e alucinógeno. Essas informações ela conseguiu do Makia. Ela usou para testar os efeitos. As lacraias são nojentas, mas elas só comem cadáveres, e os outros insetos da ilha não atacam se for mantida a distância. Após finalizar os testes, ela fingiu que estava morta, para pegar o Makia de surpresa e matar ele. Senta também informa que os itens encontrados com os monstros têm relação com tradições religiosas, especialmente do budismo e o taoísmo, mesmo sendo religiões bem diferentes. Existem várias estátuas bizarras que fazem misturas de religiões. Não dá para acreditar que a ilha é realmente o paraíso. Os monstros não são divinos. São criaturas vivas, talvez de cadáveres que já pisaram na ilha antes deles. E Yuruziha está desesperada para sobreviver. Sua irmã possui uma doença incurável, mas o tratamento é caro demais. Por isso ela se tornou uma ninja, para conseguir dinheiro. Mas o Gabimaru não cai nessa e já entendeu que é tudo mentira. Ela não tem motivo algum para sobreviver, só quer voltar viva para casa por ser muito jovem e bonita para morrer. Ainda zomba dos samurais por entregarem a vida por um cara idiota como Shogunato. Gabimaru pergunta o que realmente aconteceu com Makia, mas ela diz para ele não se preocupar, já que ela não fez nada demais. Ele aceita trabalhar em equipe por precisar de informações, deixando claro para ela que é casado e não quer grude. Mesmo Senta querendo compartilhar todas as informações que possui, a Yuruziha impede, pois senão eles vão se tornar inúteis. Sajiri está decepcionada consigo mesma e desmaia. Enquanto isso, vemos a história de Toma, um homem infiltrado no clã Yamada, que tinha como objetivo salvar o seu irmão prisioneiro, o rei dos ladrões, Asa Shobei, que estava sendo torturado. Os dois estão juntos na ilha, impressionados com as criaturas monstruosas que os encaravam. Toma admira seu irmão por conseguir se adaptar a situações muito facilmente. Na miséria, com seus pais mortos, eles foram capturados por bandidos. Mesmo assim, Shobei conseguiu manipulá-los e ser um líder forte, que se entregou pelo seu irmão. Quando você não entende a situação, a melhor escolha é fugir. Eles estão correndo dos monstros, mas Toma é pego. Ele acha que seu irmão vai deixá-lo para trás, mas ele retorna com uma arma de monstro, graças à distração criada. De repente, diversas criaturas o atacam, dizendo que assassinato é pecado, o que faz eles se questionarem se realmente não se trata de divindades. Shobei perde a paciência e começa a matar todos, afirmando que ninguém manda nele e ele é o seu próprio Deus. Toma o admira, lembrando dos momentos que era apoiado pelo seu irmão. Mesmo ele chorando por não saber o que é certo ou errado, Shobei sempre falava para ele seguir seus passos por ser o irmão mais velho.
sério. Além disso, dizia para não se lamentar ou demonstrar fraqueza. Ser forte é a única opção. Os dois estão em uma missão de roubar o Elixir e bebê-lo. Nem a morte vai impedir eles de viverem do jeito que querem. Mas antes disso, precisam eliminar todos os monstros e os criminosos da ilha. O que não será uma missão fácil, pois os fracos já estão mortos e todos os que restaram são fortes ameaças. Sajiri acorda de um pesadelo com seu pai. Ao ver Genji, ela pergunta onde eles estão. Ele responde que ainda estão na ilha e foram para uma caverna segura, longe dos insetos. Ela foi envenenada pelas escamas da borboleta e desmaiou. Mesmo precisando descansar, ela sai para ir atrás do Gabimaru, enquanto ele está lá fora preparando a janta. O grupo parece estar trabalhando em equipe, e Uruziha fica decepcionada com a comida do Gabimaru, que mais parece uma mistura aleatória. Ele conta que foi procurar os ingredientes na ilha, e no caminho não encontrou nada importante. Se trata de um lugar misterioso, que ninguém sabe o formato ainda, e Uruziha pergunta se o Gabimaru sabe como é o Elixir da Vida. Mesmo conhecendo alguém que usou, ele mente dizendo que nunca tinha ouvido falar antes da missão. Sobre os insetos, a maioria das espécies são comuns, mas há outras que parecem com humanos. Não só os insetos, como as plantas também parecem samurais mortos, o que dá a entender que boa parte da vegetação de lá são feita de mortes. Antes que surtem, ele deixa claro que não usou nada estranho na comida, e não encontrou a tangerina misteriosa que eles estão procurando. Senta diz que a possibilidade de existir pessoas morando na ilha é muito grande, por existir diversas estátuas que só podem ser feitas por humanos. Sajiri acha difícil, pois os monstros e insetos são perigosos demais. Quando são cortados, não possuem ossos, apenas carne e osso. E Uruziha acrescenta que eles não têm pigolinho. Eles concluem que os monstros são muito irreais para serem naturais. São um pouco estúpidos e aterrorizantes, e usam itens religiosos. Parece realmente que eles estão no inferno. Gabimaru é o único que usa a cabeça e percebe algo interessante. As criaturas que sobrevivem sem órgãos são uma indicação de imortalidade. Ou seja, o Elixir realmente está na ilha e eles vão começar a estudar melhor os monstros. Enquanto isso, Genji fala para Sajiri ir embora, já que a mulher deve se casar com o próximo líder do clã, mesmo sendo samurai. Ela está muito fraca e Genji pode cuidar do Gabimaru, que o shogunato não vai ficar bravo. Ela insiste, fazendo ele citar vários motivos para ela ir embora. Ela quebrou a espada, tem limites por ser mulher, não tem força para matar o Gabimaru e não passa de uma testadora sem talentos para combate. Mas Senta se intromete falando que voltar não é tão fácil assim, e a maioria dos samurais enviados para a ilha não voltou. Por exemplo, o caçador das empresas no Uruguai e seu monitor Tenza. Eles tiveram problemas, pois tanto a correnteza quanto a neblina são muito fortes. No Uruguai mostrou não ter motivações para voltar, já que será executado. Mas Tenza diz que irá conversar com o shogunato e tentar livrar ele dessa punição injusta. Após isso, eles avistam um barco e ao chegar perto notam que se trata de outras embarcações que tentaram ir embora. Diversos monstros surgem. Tenza puxa a espada e é atacado pela criatura. No Uruguai, diz que os animais ficam irritados com objetos brilhantes e hostis, mas ele falou tarde demais. Enquanto correm para achar um barco funcionando, Nurugai lembra de seu pai dizendo para ele ficar vivo e continuar a linhagem da tribo. Ele se propõe para ajudar um grupo de soldados que perguntam se ele faz parte de alguma vila que não obedece o shogunato. Todos aqueles que não se curvam são mortos sem piedade. Para o governo do Shogun, eles são considerados revolucionários. Ele faz parte dos Sanka e foi torturado pelos soldados que descobriram e mataram todas as vilas revolucionárias da região, através dele. Tenza se mostrou muito gentil e justo. Entendendo que se tratava de uma criança inocente, ele buscou formas de libertá-la. A culpa ainda o persegue por não saber se deve morrer por ter exposto a vila ou viver para continuar a linhagem. Eles encontram Kisho, que está possuído pelas flores. Cercado, Nurugai desiste de fugir, por entender que se tratava de uma punição divina. O Tenza discorda e continua lutando para mantê-los vivos. Mesmo sem entender o motivo dessa culpa, Tenza diz que não pode se entregar agora e motiva ele a batalhar. Ao verem um barco inteiro, eles correm em sua direção. Eles escapam voltando para a ilha e descobrem que toda a correnteza da região vem de volta para ela. Se eles não encontrarem uma correnteza de saída, terão muitos problemas. Além disso, os monstros do mar são diferentes e a montanha de barcos pode estar cercando ela também. Os navios dos samurais que viraram flores conseguiram voltar, então existe uma saída, eles só precisam achá-la. Quando Nurugai tira a roupa para se lavar, Tenza nota que ela tem um corpo feminino. Ali ele descobre que Nurugai é uma mulher. Envergonhado, ele tampa os olhos, mas ela não parece ligar. Tenza é muito gentil, por isso Nurugai diz que vai casar com ele. Tudo o que está acontecendo na ilha é demais para o cérebro dele. Eles revisam os planos. A primeira missão é dar a volta na ilha para encontrar a saída.
ajuda. Após isso, eles vão procurar aliados. Genji diz para Sajiri ir embora ao amanhecer e chama ela de mulherzinha. Senta concorda que o lugar é muito perigoso, porém ela seria uma ótima ajuda caso eles precisassem lutar contra o Gabimaru. Sua intuição diz que ele mudou desde que chegou na ilha, protegendo Sajiri, e ele pode querer voltar com um parceiro. Ela reflete que realmente foi protegida diversas vezes, mas não sabe o porquê. Quando a noite chega, os Azemon revezam o monitoramento do Gabimaru. Ele acha injusto, já que os outros prisioneiros não vão ser monitorados, e pergunta se a Sajiri já está se sentindo melhor da ferida dos insetos. Ela não esperava por essa pergunta e responde que está melhorando. Ele diz que a deve um favor por ter ajudado ele a tomar uma decisão. Agir por impulso não é o que deve ser feito, e sim preparar um ataque contra os Yagakuris. Ele decidiu viver com sua esposa e não vai fugir. Cada um que tentar impedi-lo vai ser derrotado. Sajiri diz que ele é muito forte, e ele responde que ela é mais. Ela possui uma combinação de corpo, mente e alma perfeitos e demonstrou isso na prisão. Ele até agora não conseguiu entender o tamanho do poder que ela possui, já que em sua vila não se sabe o quão forte alguém é até vivenciar sua força por conta própria. No dia seguinte, Genji nota que no final das contas ninguém os atacou, e os monstros parecem não agir de noite. Ele pergunta se a Sajiri já está pronta para ir embora, mas ela diz que não vai. Ele fica incomodado e insiste dizendo que vai conversar com o Shogunato e tá tudo bem. Mais uma vez, ele afirma que por ser uma mulher deve voltar para casa e ter filhos do clã. Ela manda ele calar a boca, dizendo que vai ficar e ele não manda nela. Se quiser ele pode voltar sozinho, que não vai fazer nenhuma diferença. Sajiri, quando jovem, era tratada com desrespeito e preconceito. Toda mulher que carregava uma espada era julgada, e até mesmo seu pai olhava para ela com desapontamento. De toda maneira, sendo uma guerreira ou mulher de casa, era julgada pela sua família e pela sociedade. Se ela for embora, vai se arrepender pelo resto da vida. Mesmo Genji falando besteira e sendo idiota, ela deixa claro que não gosta de ser olhada como uma mulher fraca e pede para ser tratada como uma samurai de verdade. Mesmo sendo inexperiente, ela está disposta a enfrentar os desafios pela frente junto ao Gabimaru. Mas o Boca Aberta não entende e tenta acertar ela na covardia. E ela rapidamente rouba a espada dele, mostrando que não é tão fraca como ele diz. Ele pega de volta e é surpreendido com um colosso que até agora não tirou o pano do rosto. Rokurota é um menino comilão que só come, brinca e assassina pessoas de vez em quando. Ele está dando uma surra no Genji, que diz para Sajiri fugir enquanto há tempo. Gabimaru chega dando uma voadora, jogando o gigante para longe. O vazio pensa que ele é um monstro, mas Sajiri explica que se trata do colosso de Bizen, chamado Rokurota. Seu encarregado é Aizen, que já morreu faz tempo. O olhar dele é como de um predador que só quer comer a sua presa, e a única escolha do Gabimaru é matá-lo. Ele analisa as habilidades do inimigo, como o chefe da vila o ensinou, e percebe que o colosso é muito resistente, já que a voadora não teve efeito algum. Fisicamente, o Gabimaru é mais fraco, então ele pede ajuda para Yuruziha. Ela diz que vai ficar coletando informações conforme combinado. De brinde, ela ainda vai torcer por ele. Os ataques do colosso são simples, porém muito rápidos, e não dá para bloquear os seus punhos. As pedrinhas no chão também não surtem efeito nele. A lâmina disforme do Gabimaru, que mais parece um pano, também não consegue feri-lo, mesmo cortando o aço. Enquanto isso, a Sajiri tenta ajudar o Genji. Ele diz que antes ela estava agindo como um homem, e agora está sendo gentil como uma mulher. Mas ela só não quer que ele morra, e está tentando ajudar. Finalmente ele entende. Ela não quer escolher o lado feminino ou masculino, e sim aceitar os dois como parte de si mesma. Como um gesto de respeito e admiração, ele entrega sua espada para ela, dizendo que o colosso matou o Aizen, então é dever dela cortar ele ao meio. Gabimaru percebeu que não dá para enfrentar ele no mano a mano, e de longe os seus ataques não possuem efeito. Por estar lutando sozinho, fica ainda mais difícil, já que ele não consegue explorar pontos cegos. Mas Sajiri aparece e corta o dedo dele, fazendo ele chorar que nem uma criança. Entender a estrutura do inimigo e atacar os seus pontos fracos é essencial na batalha, e ela sabe disso. Senta diz que quer cuidar do Genji, mas Yuruziha fala que ele provavelmente já está morto. Mesmo com essa barulheira toda, nenhum monstro chegou, então eles podem ficar vendo a batalha e fugir depois que os dois estiverem mortos. A ferida do colosso já estancou, e eles precisam achar um meio de cortar a cabeça dele, começando pelas pernas para ele ajoelhar. Sajiri tem uma oportunidade clara, mas hesita por estar agindo com emoção. Ela lembra que se trata de alguém que matou 2 amigos dela e começa a raciocinar com mais clareza. Gabimaru nota que machucou sua perna enquanto desviava dos golpes, e Sajiri percebe que uma mera palmada do colosso já causa muito estrago. Ele se mexe muito, que dificulta para ela acertar, já que está acostumada a decapitar pessoas paradas. Fazer ele se curvar é a única opção. Gabimaru está distraído enquanto conversa.
De repente, o Colosso começa a chorar e gritar, indo pra cima dele e dando um golpe bem na sua cara. Gabimaru fica sem reação pela força absurda do gigante e se machuca muito. Prestes a levar outro soco, a Sajiri intervém. Ela lembra de todos os ensinamentos que já recebeu. Mantendo a calma, consegue desviar a trajetória do golpe. Impressionando a todos, ela possui um nível de equilíbrio excepcional. Senta diz que ela está no 11º rank dos Azemon, que é decidido pela capacidade de liderança. E infelizmente ela perde posições simplesmente por ser mulher. Genji percebe que em termos de habilidade ela não possui muitas experiências em batalha, mas é nítido que quando seu dever se alinha com seus sentimentos, sua habilidade com a espada é impecável. Mesmo temendo os monstros da ilha, ela não tem medo dos criminosos e é uma pessoa muito teimosa. Gabimaru conclui que sua visão sobre ela estava certa, ela é muito forte. O Colosso fica de joelhos prestes a ser decapitado, mas consegue escapar. Gabimaru tem uma ideia um pouco radical. Ele finaliza sua análise completa da situação e percebe que vai precisar usar suas habilidades de ardor devoto. Ao cansar de usar suas habilidades, a Sajiri diz que foi o suficiente para pôr fogo em tudo, e Urushiha e Senta fogem ao perceber que a situação fugiu do controle. Eles querem jogar fogo no lugar inteiro. Ela explica que a fumaça deixará o Colosso desesperado, e ao inalar, ele ficará sem fôlego, sendo bem mais fácil de detê-lo. O monóxido de carbono intoxica o corpo inteiro, deixando ele sem oxigênio, e a solução é ficar agachado e não inalar a fumaça. O Colosso não aguenta mais e se ajoelha. Agora é a oportunidade perfeita de decapitá-lo. O Gabimaru segura suas mãos e a Sajiri se concentra para acabar com isso logo. Porém, os olhos dele refletem a sua história. Por mais brutal que pareça, ele não passava de uma criança insatisfeita, que ninguém queria brincar. Sajiri percebe isso enquanto segura a cabeça dele. As chamas estão aumentando, o que pode atrair monstros. É a hora de ir embora. De longe ela vê Genji morto e reflete que nessa ilha ela não pode enterrar colegas nem criminosos, por isso precisa ser firme e seguir em frente. Genji sempre disse pra ela que a força e a fraqueza não devem ser separadas, e sim aceitas. Os monstros estão se reunindo em torno das chamas, diferentemente dos animais que costumam se afastar do fogo por instinto. Mais um sinal de que essas criaturas não são normais. Gabimaru sugere ir na direção em que os monstros vieram. Mesmo sendo perigosos, eles são a única pista do Elixir da vida. Mas antes disso, ele quer descansar, por ainda estar sentindo o golpe que levou. Sajiri pensa em desistir, mas ele está disposto a seguir todas as pistas, por mais menores e perigosas que sejam. A motivação de voltar para sua esposa prevalece. Ele se questiona se Sajiri não está preocupada com seus colegas. Como todos aceitaram a missão sabendo dos riscos, seria falta de respeito ficar preocupada com eles, e a única maneira de ajudar é encontrando o Elixir o quanto antes. Novamente, Sajiri e Gabimaru possuem interesses ligados. Enquanto correm, eles encontram Urushiha e Senta, e perguntam o porquê deles terem fugido, mas ao se deparar com uma vila destruída, eles ficam muito surpresos. Como que pessoas já moraram nesse local? Enquanto isso, Tomi e Shobei estão fazendo a chacina. O Shobei é casca grossa e até bebe sangue dos próprios monstros, dizendo que é muito saudável. Ao ser questionado sobre as pessoas que moravam nessa terra antigamente, Toma diz que os gurus eram um tipo de super-humanos. A maioria possui a aparência de homens velhos, são imortais e têm capacidade de lançar feitiços misteriosos. A lenda diz que Shinshenkyo é habitada não por monstros, mas pelos gurus. Shobei vê uma ótima solução para isso: matar a velha arara. Ao sentir uma presença estranha na floresta, os dois vão descobrir do que se trata e se deparam com o casal se pegando. Shobei pergunta se tem espaço para mais um e como eles conseguem estar tão despreocupados nesse lugar. Uma delas se pergunta como existem humanos nessa região. Ela fala como se também não fosse humana, por isso Shobei pergunta se ela é algum tipo de monstro. Eles são convidados para participar, mas o convite é desfeito pela loira, que revela ser um metamorfo e vai matá-los. Gabimaru não se surpreende com mais nada nessa ilha. A pergunta não é se existem gurus ou não, e sim se eles são aliados ou inimigos. Ao notar que estava sendo observado, ele corre atrás do indivíduo, que é uma criança. Ele se pergunta se ela é humana ou não. Em seguida, é golpeado. Ele desvia do monstro, dizendo que a criança pode saber algo da vila e vai capturá-la. Sajiri deixa as duas para trás e vai atrás do Gabimaru, por ele ser seu prisioneiro. E Urushiha tira o óculos do Senta, para ele não ver o seu ninjutsu. Gabimaru consegue alcançar a criança e é surpreendido com uma força incomum. A criança para quando Sajiri diz que não vai machucá-la. Ele pula na frente bem na hora que ela lança um soco extremamente forte. Mesmo tendo aparência humana, ele duvida se ela realmente é. Cansado das situações que ele está causando, ele diz que não quer lutar com a criança para valer, mas fará se for necessário. Depois disso, a criança começa a chorar, o que deixa ele com pena e solta ela. Apesar da força,
força, ela é apenas uma criança normal, e Sajiri nota isso. E Urushiha fica indignada por estarem brincando de papai e mamãe enquanto ela estava batalhando contra um monstro bizarro. Enquanto estão tentando acalmar a criança, o monstro fala para eles devolverem ela. Então ele levará eles para a vila e contará sobre o Elixir da vida. E Urushiha diz que isso pode ser um truque, já que monstros não falam. Mas eles são convencidos após o monstro dizer que na vila tem banho quente. Sajiri está apreensiva, mas Gabimaru sabe que pode derrotar o monstro facilmente se ele tentar alguma gracinha. Ao chegar na vila, eles notam que tudo está destruído. O monstro diz que há 1000 anos atrás não era assim, e os leva para a casa dele. Gabimaru tem muitas perguntas, mas Urushiha exige o banho primeiro, e ele diz para Senta dar um jeito nela. Enquanto Sajiri e Urushiha aproveitam a banheira, o Gabimaru percebe o quão pacífico o monstro e a criança são. Mesmo dizendo que só está lá para monitorar a Urushiha, ela não pode negar que a banheira está muito relaxante. A criança entrega toalhas e mostra que gosta da Sajiri mesmo sem falar. Gabimaru está desconfiado e não deixa o Senta beber água, mesmo ele sedento. Antes eles precisam descobrir qual é desses monstros. Mesmo pondo um banquete na mesa, ele é obrigado a resistir. O monstro tenta provar que a comida não está envenenada e diz que a garota também come. Gabimaru pergunta qual é a relação dela com ele, mas o monstro prefere não dizer. Trocando de assunto, ele pergunta sobre a ilha e a localização do Elixir, mas é interrompido pela Urushiha, que está morrendo de fome. A Sajiri e o Gabimaru sentem que estão sendo distraídos. O monstro começa dizendo que o verdadeiro nome da ilha é Kotaku, o paraíso onde vivem os deuses. Sajiri questiona essas afirmações, mas o monstro nunca deixou a ilha, então ele não sabe responder. Além disso, ele revela que o Elixir da vida realmente existe, e na lenda ancestral, seu nome é Tan, a fonte da vida eterna. A ilha possui 3 divisões. O litoral e a floresta são chamados de Eixo. A vila fica na região de Hojo, e o Elixir está no Orai, e é o centro da ilha, que está repleto de névoas. Eles descobrem que não vale a pena ficar procurando na floresta. O Elixir não é uma tangerina, e o Gabimaru fica aliviado por saber que vai voltar para sua esposa. Ao questionar se o monstro sabe se não é uma invenção ou se ele já viu pessoalmente, ele responde que cedo ou tarde o Gabimaru vai encontrar. Assim ele não duvidará mais das suas palavras, pois os gurus celestiais são seres perfeitos. Não morrem nem envelhecem e são extremamente belos. Os monstros que cruzaram o caminho deles são os Shoshin e não se comparam com os gurus. O monstro diz que essas informações não resultarão em nada, já que os gurus são seres imbatíveis e não permitem que ninguém saia da ilha. Todos os seres humanos que pisaram nessas terras acabaram morrendo. Gabimaru ameaça e continua duvidando, porém ele explica que os gurus são os seres mais importantes da ilha, por comandar os Shoshin e punir os humanos. E a punição não é apenas morte. Eles renascem como flores lindas, sendo libertos de seus pecados, alcançando a paz eterna. Essas vidas que se transformam em flores são a fonte do Elixir. Para provar as suas falas, ele mostra que se regenera com uma das bênçãos do Elixir. Gabimaru pergunta se a garota também possui regeneração, apontando a espada para ela, e leva um esporro da Sajiri por ele ter feito isso. O monstro finaliza dizendo que esse realmente é o paraíso, e o destino dos humanos está nas mãos dos deuses que aqui habitam. Já que Senta não quis substituir a Sajiri, ela vai ter que acompanhá-lo até o banho. Gabimaru diz que ela aparentou estar bem relaxada após a banheira. Ela tenta negar, mas ele lembra claramente. Eles conversam que o grupo conseguiu bastante informação, mas acham elas muito desconexas, e a Sajiri não sabe se realmente pode confiar. O monstro se chama Roko e a criança Mei. Os dois nasceram na ilha e vivem nela há séculos e dizem querer continuar vivendo em paz. A maioria das informações fazem sentido, menos os gurus celestiais. Senta dizia que na filosofia antiga os gurus eram sábios e de alto calibre, porém os dois concordam em deixar os mistérios para depois, e o que interessa é saber se vão ser impedidos de pegar o Elixir. Ao chegar na banheira, o Gabimaru se depara com a Mei tomando banho. Ela se incomoda, mas ele a chama de chorona, já que na vila dele todo mundo compartilhava o banho, independente da idade ou do gênero. Enquanto tirava a roupa, as duas ficaram impressionadas com a quantidade de cicatrizes espalhadas pelo seu corpo. Por mais que na banheira exista produtos, a Mei parece estar muito descuidada, e Sajiri nota que ela não possui ninguém para ensiná-la a usar. Então ela decide que vai cuidar do cabelo da Mei, com os produtos trazidos de Edo. Gabimaru ficou em uma parte separada, para que os dois consigam tomar banho tranquilamente. Ao ser questionada, ela diz que precisa retribuir o favor, já que a garota ofereceu comida e banho para todos. Ela acrescenta dizendo para relaxar enquanto pode, por estar se forçando além da conta. Mei amou seu cabelo novo e agradece Sajiri com um abraço. Enquanto reclama, Gabimaru lembra da sua esposa, dizendo que ele se força muito, do mesmo jeito que Sajiri falou, e é importante descansar após tarefas
tarefas exaustivas. Ele não precisa ficar envergonhado quando ela lava as suas costas, já que são casados. Mas ele diz não estar envergonhado, só não gosta de tomar banho pois a água dilui seus instintos de batalha. Mas ela joga um balde nele para ele parar de dizer besteira. Ela diz que descansar é essencial para não acabar desmaiando na batalha que realmente importa. Ele pergunta de qual batalha ela está falando, e ela responde que é a batalha da vida. Viver com harmonia e honestidade. Seguir suas convicções sem abrir a mão delas é a única batalha importante. Ela completa dizendo que por mais que ele seja general, ela é estrategista e o seu conselho é descansar. Ela o convida para entrar na banheira, mas ele é que nem gato e odeia a água. Após isso, ele também aconselha ela a não esconder mais a sua cicatriz com o cabelo. Mesmo sendo o jeito que ela gosta de pentear, ela obedece o desejo dele feliz. Quando iam sair do banho, ele diz para Mei não ter vergonha das suas cicatrizes, pois conhece uma mulher com uma grande cicatriz, que é mais bonita que qualquer outra. Sajiri fica encantada com as palavras, e reflete que talvez ele não seja a má pessoa, por estar mudando aos poucos. Gabimaru diz que esse momento de relaxar fez ele lembrar de seus objetivos, e que ele não tem tempo para perder com conversas. Desde criança, Tenza sempre foi humilhado e as pessoas o chamavam de lixo, imprestável e inútil. Foi criado em favelas e seus pais não tinham dinheiro nem vontade de alimentá-lo. Por isso, quando tinha fome, roubava. Ele era livre, dormia e acordava quando queria. Enquanto andava, esbarrou em um grupo de homens que ofenderam ele, mas eles pagaram por isso. Enquanto batia nos homens, ele foi interceptado pelo seu futuro mestre, chamado Shion. A Norugai diz que eles não vão achar a saída caminhando pela praia, só vão ficar exaustos. Cansado de ser chamado de burro, o Tenza surta. Ela propõe de irem pela floresta enfrentando monstros, mas ele recusa. Por saber que ela é uma mulher, ele evita entrar em perigo. Ela acha fofo e novamente diz que quer casar com ele, mas ele responde que não é hora de pensar em casamento, e sim em segurança. De repente, uma mulher que supostamente caiu do céu aparece andando sobre as águas. Ao virar homem, ele pergunta se foram os dois que mataram tanto Shoshin pela floresta. Com medo, eles fogem, mas o guru deixa claro que eles não vão conseguir. Ele se impressiona com os desvios da Norugai, e os dois começam a brigar de volta. A criatura é muito forte, e a única coisa que eles podem fazer é tentar fugir. Após ganhar tempo cortando sua cabeça, eles vão para a floresta, mas mesmo assim o guru continua a perseguir. Eles são salvos de última hora pelo Shion. Enquanto os três fogem, a Norugai pergunta como ele consegue ser tão preciso mesmo sem enxergar. Afastado da criatura, o Tenza explica que Shion é seu mestre e o ensinou a manejar a espada. Shion alerta que o golpe dele foi medíocre, e contra oponentes desse nível, Tenza deve se concentrar em acertar as mãos ou os pés. Até nessa situação, ele banca o professor, mas mostra estar feliz pelos dois estarem bem, já que pensou que nunca mais o veria depois que ele desceu do barco. Após cumprir o seu dever, ele tentou sair da ilha, mas não encontrou nenhuma corrente de saída. Como há limites de coisas que o homem cego pode fazer sozinho, ele procurou ajuda. Tenza diz que eles podem fazer isso juntos, mas antes, o Shion pergunta o porquê dele estar protegendo uma criminosa. Após tentar seduzi-lo e violar as regras, a cortesã foi morta com um corte indolor, então ele exige explicações. Quando Shion ameaça executar a Norugai, o Tenza diz que ela não cometeu crimes e está disposto a defendê-la. Shion insiste que todos os prisioneiros são criminosos e não cabe a eles decidir isso. A atitude do Tenza pode fazer todos os Azemon serem condenados por traição. Tenza responde que mesmo quando ele não era nada, o Shion o acolheu sem motivo algum. Assim como Shion diz ter sentido potencial e sagacidade nele, Tenza sente o mesmo por Norugai. Ele sabe que será ouvido se falar com sinceridade, então Shion lembra de quando o resgatou. Por ser uma boa pessoa, ele finalmente aceita a Norugai e deixa o assunto de lado. Eles ficam impressionados que o Shion notou que a Norugai é uma mulher, e ele diz ser um bom observador. Os dois se cumprimentam e ela reconhece Shion como seu mestre. Mesmo Tenza estando animado para partir, o Shion diz que devem ir com calma, pois aquela aberração ainda está solta por aí. Enquanto discutem o que fazer se a encontrarem novamente, a criatura aparece atrás deles. Shion os salva novamente, mas o ataque dela é tão rápido que ele quase teve a sua cabeça arrancada. Tenza tenta lutar, mas a criatura já dominou ele completamente e sabe todos seus movimentos. O guru revela que para transformá-los em Elixir, eles devem estar vivos, mas por serem tão irritantes vai matá-los. Tenza não tem escolhas e vai dar o melhor de si, mas o guru desvia de todos os seus golpes facilmente, e um simples movimento de dedos é letal. De volta para o passado, ele pergunta por que cacete o Shion o adotou. Shion diz para Tenza falar direito, e responde que seu trabalho é ajudar vidas, principalmente as que ele vê potencial. Ele continua
sem entender direito, e os dois partem para o treinamento. Tenza é controlado por suas emoções enquanto batalha, e o Xion percebe isso. Sua raiva e sua insegurança sempre se manifestam, e isso faz ele repensar em ser um samurai. Xion não espera que ele siga seus ensinamentos à risca, mas se um dia ele precisar proteger algo importante, essas técnicas serão muito úteis. Xion faz uma analogia com as cerejeiras, dizendo que seus troncos são finos e suas flores são pequenas, mas elas possuem todo o potencial para crescer. Ou seja, mesmo Tenza tendo um tronco fino no momento, ele tem potencial para se tornar um ótimo samurai. Ao lembrar de ser humilhado por não ter nome, casa ou dinheiro, ele insiste que não tem potencial. Então ele desiste por estar cansado dessa vida cheia de regras. Mas o Xion diz que ele vai aceitar a desistência com uma condição. O Tenza tem que acertar um único golpe nele. Prestes a ir embora, ele se encontra com Aizen, que diz saber de tudo. Ele pensa que vai ser obrigado a voltar para o dojo, mas Aizen só quer conversar enquanto caminham e não vai obrigá-lo a nada. Eles vão para um cemitério visitar um antigo discípulo do Xion, chamado Tenshin. Assim como Tenza, ele possuía talento e era sem motivação. Na época, o Xion estava mais preocupado em aprimorar as suas próprias técnicas, por isso não insistiu em ensinar Tenshin. Certo dia, o jovem discípulo virou as costas para o dojo, pois queria ser livre. Após um tempo, Xion foi convocado para fazer uma decapitação. O condenado era Tenshin, que passou por necessidades e acabou sucumbindo ao mundo do crime. Mesmo com dor no coração, ele fez o seu trabalho e conseguiu ouvir as últimas palavras de Tenshin, que pedia perdão para o seu mestre. Desde então, o Xion se dedica a ensinar os seus discípulos e ajudar os necessitados. Tenza teme que o seu destino seja o mesmo de Tenshin e lembra das palavras do seu mestre. Ele volta para o dojo com o objetivo de cumprir o desafio proposto. Ao começar, Xion percebe que a postura dele mudou bastante. Tenza nunca se dedicou a nada, mas decide que quer ser um bom samurai. Seu mestre foi a primeira pessoa que acreditou em seu potencial, e depois de muito treinamento, Tenza finalmente percebeu que tem alguém importante para proteger, a Nurugai. Ajoelhado, ele nota que está morrendo e não há o que fazer. Ele não se rende e continua batalhando, entregando sua vida para que seu mestre possa fugir com a Nurugai. Quando tenta gritar para que fujam, ele nota que sua garganta está ferida. Mesmo sabendo que não pode vencer a criatura, Xion corre em direção a ela, mas desvia o trajeto e vai embora com a Nurugai. Enquanto batalha, ele pede desculpas mentalmente para o seu mestre. Mesmo tendo cuidado dele, a prioridade agora é a Nurugai. Sua vida passa diante a seus olhos, e ele se pergunta se realmente tinha potencial como ela tem. Infelizmente, ele não resiste, e o guru admite que foi um oponente difícil. Enquanto isso, Nurugai está chorando, querendo voltar para resgatá-lo. Xion sabe que isso não é possível, e mesmo considerando ele um irmão, não pode fazer o sacrifício dele ser à toa, já que eles nunca conseguiriam vencer essa criatura. Os dois prometem vingar a morte dele. No final, Tenza consegue acertá-lo e decide ficar no dojo, pedindo humildemente para ser treinado pelo seu mestre. Enquanto isso, o grupo ainda está na Vila Fantasma. Senta está apavorado. Quanto mais ele descobre, menos as coisas fazem sentido. Gabimaru está pensativo e a Sajiri nota isso. Eles estão repletos de novas informações e mistérios para resolver. Enquanto todos descansam, Gabimaru fica de vigia. Minutos antes, Senta dizia que deviam ter cuidado ao agir, já que os gurus protegem o elixir da vida e são muito perigosos. Depois que o Senta caiu no sono, o Gabimaru diz estar pronto para o combate. Ele corre sozinho em direção ao Orai. De repente ele encontra diversos monstros que estão cantando. Eles parecem ser inofensivos, já que não se mexeram ao ouvir o Gabimaru, e aparentam estar rezando para algo. Gabimaru segue em frente, ignorando os conselhos de Senta, que falava para ele não agir com emoção. O Orai é a única região paradisíaca da ilha, onde residem os deuses e os gurus. Já o resto foi totalmente sucumbido. Ele se depara com um portão feito por humanos. Prestes a abrir, um guru aparece. Mesmo parecendo uma humana, ele sabe que não é. A criatura diz que está com preguiça de enfrentá-lo por ter acabado de vencer outros humanos. Porém, nota que o Gabimaru sabe demais quando ele pergunta se ela usa os humanos para fazer elixir. Eles começam a batalha e a velocidade do Gabimaru é incomum, bem mais rápido que o Tenza. Ele nota a capacidade de regeneração da guru e que ela não é como os monstros anteriores.
Ao usar a sua habilidade de ardor devoto, ele pensa que a criatura finalmente morreu e abaixa a guarda. Ela troca sua forma coberta de cinzas e vai para cima do Gabimaru novamente. Ele desvia do ataque e ambos se perguntam se são humanos ou monstros. Faz séculos que o guru não encontra oponentes tão fortes. Golpes cortantes e de fogo não possuem efeito nenhum na criatura, pois sua força é excepcional. Ele precisa montar uma estratégia, da mesma forma que fez com o Colosso, já que no mano a mano é perigoso trocar golpes. Depois de acertar o guru com precisão, ele reage diferente e muda sua forma. Usando uma habilidade desconhecida, ela consegue acertar o Gabimaru de longe, apenas usando a pressão do vento. Ele lembra que a Mei também usa esse poder desconhecido, e se defender não é suficiente, ele precisa desviar. Gabimaru continua resistindo. O seu plano é ferir o guru mais rápido que a regeneração consegue curar. A criatura não acredita que está sendo derrotada por um humano, e de repente o seu corpo começa a florescer, transformando-a em um monstro. Porém, isso não é um Shoshin comum, já que possui habilidades eletrizantes. Ele consegue resistir aos choques e tenta acertar a criatura. Prestes a usar o seu ardor devoto, ele fica paralisado e exposto para o monstro. Seu corpo não pode se mexer, pois está sob efeito de alguma técnica monstruosa. Ele se imagina acordando ao lado da sua esposa, que dizia que ele estava tendo pesadelos. Ele fica feliz por estar junto a ela, que o convida para descansar. Ao oferecer um chá que previne pesadelos, ela nota que ele nitidamente está feliz por tudo não ter passado de um sonho. Ela pergunta do que ele está falando, então ele desperta para a realidade novamente. Preso nos braços da criatura, ele não possui mais esperanças de voltar para casa. Mesmo estando à beira da morte, ele lembra da regra número 20. Antes de morrer, cause o máximo de dano possível ao inimigo. Usando seu ardor nessa situação, a vida dele também está em risco, mas ele não se importa e consegue se soltar. De repente, a criança aparece e salva ele, fazendo o guru se perguntar o que a Mei está fazendo. Enquanto isso, o grupo está se decidindo sobre ir atrás do Gabimaru ou não. Senta pede desculpas para Sajiri, dizendo que foi procurá-lo assim que acordou. E Uruzira diz que o prisioneiro não deve ser protegido pelo monitor, e isso faz Sajiri repensar as suas atitudes. Mas o Roku nota que a Mei também sumiu, e provavelmente seguiu ele, tornando necessário achar os dois. Então a Uruzira se sente mais segura a ir, já que ele sabe atravessar as névoas. No caminho, ela pergunta como os gurus são, e Sajiri também se mostra muito curiosa. O Roku explica que os gurus são 7 anciões, e vemos eles conversando sobre a preferência de gênero. Enquanto uns preferem homens e outros mulheres, o roxo deixa claro que os dois são essenciais. Mesmo o amarelo preferindo ser homem, ele vira mulher para se pegar com a rosa. O líder chega acabando com um papo furado, dizendo que dias atrás, alguns humanos chegaram na ilha. Ele percebeu que não se trata de seres comuns, pois já derrotaram inúmeros Shoshin. Um deles julga a incompetência do seu colega, por ter sofrido para acabar com Gabimaru que estava no portão, sem acreditar que um simples humano fez o Zujin precisar usar a sua forma Kishikai. O julgador se chama Jufa, e é advertido pelo seu líder, que diz que todos são uma família, e devem se unir. Apenas ele tem o direito de causar mal ao Zujin. Jufa diz que já jogou alguns humanos no Poço da Morte, e eles provavelmente já viraram flor, mas não pode subestimá-los. Seu líder diz que nenhum humano comum mataria um Moshin, e considerando o humano que Zujin enfrentou, as coisas estão diferentes agora. Se Choubei sair do poço, e os outros humanos também despertarem o sentimento de vingança, eles finalmente descobrirão que ratos encurralados podem ser assustadores. O líder pergunta se Gabimaru já está morto, e Azurin mente que sim. Os gurus deixam claro que seus objetivos são continuar eternos. O Roku diz que originalmente só existia apenas um guru. Seus nomes são Sanji, Akshu, Jijun, Hatna, Yanjun, Manjuri e Dijun. Um homem que dominou a arte dos gurus se tornou um deus e se dividiu em 7 partes. Mesmo sendo similares em aparência e voz, suas personalidades e papéis são extremamente diferentes. Mas isso é apenas uma lenda de quando Roku era apenas uma folhinha. Na verdade, Roku tinha aparência humana, como todos da ilha. Suas vidas eram bem mais duradouras do que o normal, e suas vilas eram muito prósperas. Porém, antes de morrer, eles foram transformados. Seus corpos viraram árvores, e no final desse processo eles plantaram raízes rezando sentados. Isso pode ocorrer em qualquer idade, tomando aos poucos a consciência deles. Aos poucos a consciência do Roku também está se esvaindo, e sua família também já se foi. Infelizmente, sua filha foi a primeira da família a se transformar, e isso explica a Vila Fantasma. Além disso, o Orai é o lugar de descanso para as almas, e os gurus decidem quem pode ou não entrar. Sajiri ainda
pensa em Gabimaru e deseja que ele esteja bem, mesmo ela sabendo que isso não é sua responsabilidade. Ele acorda ao lado de Mei e percebe que foi salvo por ela. Ele reflete que gurus não são anciões, nem deuses, eles são monstros, e vai derrotá-los para obter o Elixir da vida. Mas fazer isso sozinho é uma missão suicida, então ele deve encontrar o seu grupo novamente. Atrás dele, Lâmina Dragão e Fuxi aparecem do nada, ameaçando matá-lo. Gabimaru está ferido e sabe que vai ser difícil batalhar sem se machucar mais, mas ele nota que Lâmina também está com a parte esquerda do corpo defeituosa. Ao analisar a sua postura, ele imagina o pior e o Fuxi interrompe a discussão dizendo que é inútil. Após o Lâmina discordar dizendo que todas as lutas começam avaliando a força do oponente, ele responde que mesmo assim a análise não tem base científica. Além disso, eles precisam de informações por estarem andando sem rumo, e Fuxi sabe como torturar alguém. Gabimaru se rende ao ver que não tem chance de enfrentá-los, ainda mais nesse estado. Lâmina testa ele e diz que está buscando por homens fortes, não covardes que se curvam. Fuxi deseja saber mais da ilha, então Gabimaru conta tudo. Incrédulos com a história dos gurus, eles perguntam como conseguem se regenerar, mas o Gabimaru não possui detalhes. Mesmo sem provas, os dois aceitam à risca ajudar o Gabimaru, subestimando os gurus. O Lâmina revela querer ser imortal, no sentido de ser eternizado de gerações em gerações, como um guerreiro que derrotou deuses. Seu nome Tamiya nunca envelhecerá, essa é a verdadeira imortalidade. Os três fazem um acordo em busca de acabar com os gurus. Mei acorda e Gabimaru percebe que ela está mais velha. Ela aprendeu a falar um pouco, então ele agradece por ter sido salvo e pergunta se ela também é um guru. Enquanto isso, Senta diz que é impossível que esse lugar seja o verdadeiro paraíso. Todos os termos utilizados como Orai, Exu e o nome dos gurus são utilizados em outras religiões. Todos os elementos desse lugar vêm de culturas distorcidas, ou seja, é uma mistura confusa de monstros, estátuas e até a geografia da ilha. Para finalizar, ele acredita que a ilha tem um criador, e essa distorção só pode ter sido feita pelo Maki Amoro, fundador de uma nova religião, e queria derrubar o shogunato. Descobrir o criador disso tudo pode ser a chave para o Elixir. Após isso, ele pede desculpas por falar demais, mas todos reconhecem a sua inteligência. Urushiha diz que o projeto existe há mais de 1000 anos. Interrompê-lo pode ser complicado, ainda mais sem o Gabimaru. Mas Sajiri consegue sentir que ele ainda está vivo e está formulando um plano para rever a sua esposa. Ele pergunta para Mei se existe algum poder capaz de destruir os gurus, mas a sua linguagem é muito difícil de entender. Ela responde tal, que o Lâmina diz que significa a parte de baixo do corpo, embaixo do umbigo, enquanto Roku explica que essa palavra significa o poder que flui em todas as coisas. Tudo nesse mundo foi criado pelo fluxo Tal, um termo difícil de descrever. Apenas um professor gostoso poderia explicar para Urushiha. Norugai pede para que o Shion a ensine a manusear a espada, mas ele nega por não querer ver nenhuma outra vida jovem morrendo em sua frente. Ele vai vingar o Tenza sozinho, não precisa esperar ela ficar habilidosa. Mas ela insiste, pois sabe que o Shion é capaz de torná-la forte, e só assim ela não verá mais as pessoas que ama morrendo. Ele cede e explica para ela o conceito de ondas. Todo tipo de energia produz ondas, e ele consegue senti-las. Graças a elas, ele sabe a altura, peso e até como no Uruguai prende o cabelo. Quem se atenta às ondas adquire uma ótima intuição e prepara o físico. Logo percebemos que o Tal é semelhante ao conceito das ondas. Para senti-las, é preciso organizar a mente. Nem violento demais, nem calmo demais, forte e fraco, inércia e movimento, yin e yang. Esse fluxo é a chave para manejar o poder do Tal, excedendo as suas capacidades normais e permitindo que o indivíduo resista uma força maior que a sua própria, ou sobreviva a golpes fatais. A Norugai está ansiosa para aprender a dominar esse poder, mas primeiro ela precisa se preocupar em segurar a espada corretamente. Ela se pergunta se ele realmente sabe do que está falando, e de repente são surpreendidos com Shoshin. Utilizando a espada, ele faz cortes tão precisos que provam cada detalhe do seu ensinamento. Enquanto acaba com as criaturas, ele a ensina diversos princípios de força e equilíbrio. Ele percebe que os monstros dessa terra são extremamente fortes. Mesmo sendo habilidoso, sabe que não tem capacidade de vencer todos eles. Lâmina diz que a melhor forma de aprender sobre o Tal é treinando, e tem inúmeros monstros para fazer isso. Mas Gabimaru nota um Shoshin diferente ao fundo. Os gurus estão relaxados,
assustados, pois o poço é um lugar extremamente difícil de escalar. Além de ser alto, as almas ali mortas tentam manter a companhia, mas Chobei e Toma não são humanos comuns e conseguem subir ao topo. Mesmo Toma querendo montar um plano, ir embora da ilha ou qualquer outra coisa, seu irmão só pensa em matar. Ele notou que os gurus possuem um ponto fraco que está na virilha ou no umbigo, pois sua regeneração ocorre de baixo para cima. Toma se impressiona com a análise de seu irmão, que logo pega um braço para provar a carne do monstro. De repente, outro monstro aparece. Diferente dos outros, ele fala. Ele diz que veio por uma ordem dos gurus para investigar a situação. Eles foram encarregados de avaliar os humanos que chegaram na ilha, servindo diretamente aos gurus celestiais, diferentemente dos Shoshin, que são defeituosos e não possuem intelecto. Quando a criatura diz para eles voltarem ao poço para virar Tan, o Chobei se irrita e parte para cima. O monstro se pergunta como ele domina o tal. Chobei diz que vai encher ele de porrada por trabalhar para os gurus. Os dois estão determinados a enfrentar as diversas criaturas que possuem capacidade de regeneração. O monstro nota que Chobei está exausto, mesmo se movimentando muito rápido. Ele realmente possui um talento natural, mas ainda falha em usar o tal corretamente, o que facilita para o monstro acertá-lo. Chobei ainda está vivo, mas o Lula Molusco vai jogar ele de volta no poço inconsciente. Quando ele percebe que o Lula baixou a guarda, Chobei se levanta. O monstro não entende como ele se regenerou. Ele deveria ser apenas um humano, mas ter se fundido aos outros enquanto estava no poço lhe deu novas habilidades. Além disso, ele deixa claro que consegue detectar o tal do monstro, coisas que humanos não são capazes de fazer. Seu tal está maior que antes, talvez pela sua raiva. O monstro percebe que Chobei não está para brincadeira, e a cada golpe ele fica mais forte. Chobei, mesmo sem entender o que está acontecendo, nota que seu corpo está bem mais útil. Toma fica apreensivo ao descobrir que seu irmão pode perder a humanidade com essas mudanças repentinas. Mas para ele, só uma coisa importa: seu instinto de caçar e matar. Ele lembra de ser ameaçado por um bandido, mas mostra coragem ao se cortar antes que os bandidos o cortem. Chobei é casca grossa e não vai ser uma missão fácil. Usando a sua alta capacidade de adaptação, ele consegue enxergar a aura que estava emanando do monstro, que se desespera e chama pelos Shoshin, mas Toma já acabou com todos. Ele é rendido. Chobei, por outro lado, entende que não conseguiu derrotar o guru, pois não tinha conhecimento do tal. Ele sabe que tem muito a aprender, mas é questão de treino. Sua sede de sangue aumenta, pois agora ele tem chances contra os gurus. Antes de matá-lo, Chobei quer respostas. Toma nota que a cicatriz dele está crescendo, mas ele não sabe se é impressão. Mei possui a mesma cicatriz com formato de vinha. Ela continua repetindo, fraco e forte, mas o Lâmina não entende. Ele acredita ser capaz de aprender o tal com força bruta. Eles se impressionam com a força do Gabimaru, que pergunta o que Fushi está fazendo. Ele diz estar analisando os monstros, pois cada estrutura interna é diferente. Não só os monstros são mistérios biológicos, a Mei também é. Gabimaru diz que ela utilizou algum tipo de poder para demolir o penhasco e salvá-lo, e nenhum humano é capaz de fazer isso. Ao perceber que estava sendo encarada, a Mei começa a chorar. O Lâmina diz que a mulherada não gosta de ser encarada, mas o Gabimaru não liga pra isso, por já ser casado. Os dois discutem, enquanto Fushi percebe que o vazio é mais humano do que parece. O Lâmina é pego de surpresa por um monstro que tentava capturar a Mei. Ele diz que ela é uma mestra que foi banida do palácio e desapareceu no Orai. Eles foram impedidos de procurá-la, mas felizmente o destino os uniu novamente. O monstro revela que, assim como os gurus, a Mei se alimenta de humanos e não deve ficar com eles. Mesmo sabendo que é perda de tempo, o Gabimaru não permite que o monstro a leve, mas ele só vê vantagem, pois o seu objetivo também era matar os humanos. Eles conseguem controlar os insetos, e o Lâmina quer se vingar, já que perdeu sua mão por causa da borboleta. Da mesma forma que os gurus, eles conseguem usar ataques invisíveis, que acertam a longa distância. Lâmina e Gabimaru acabam se atrapalhando, e os monstros afirmam que os dois não têm motivos para se importar com a mestra Mei. Gabimaru percebe que o seu eu antigo já teria abandonado ela faz tempo, mas ele não se sente mal por ter mudado. Ele diz que é natural ajudar alguém que o ajudou, e pergunta o porquê estão obcecados por ela. Eles respondem que discípulos como eles estudam o manejo do tal, e a sua mestra é essencial para esse treino. Lâmina debocha por eles serem monstros, mas o tal ajuda qualquer ser vivo. Antes de matá-los, o discípulo explica que são necessários 5 passos para dominar o tal. O último passo requer um parceiro. Fushi explica que eles se referem a relações sexuais. Lâmina diz: o treino do cara é trepar, fala sério. O discípulo responde que é uma prática deveras nobre.
nobre. Todos os seres possuem um tipo Yin ou Yang, e para fazer que ambos circulem, é preciso unir seus corpos através das relações. Quando o Tao é aplicado dessa maneira, ele é capaz de alterar as leis da natureza, o que faz os gurus celestiais transitarem entre o Yin ou Yang no momento que quiserem. Eles treinam isso para alcançar o ápice do seu nível de Tao. Gabimaru percebe que é isso que faz eles trocarem de gênero. O discípulo completa dizendo que as criaturas normais como ele precisam de um parceiro, e a mestra Mei possui o Yin da mais alta qualidade. Embora possua a mesma origem que os gurus celestiais, ela foi banida do palácio por apenas possuir o Yin. Sua mestra lhe deu duas escolhas: morrer como um animal ou ser parceira de treino dos monstros no Orai, e para reforçar isso, marcou ela com cicatriz. Entretanto, ela escolheu fugir, e após descobrirem tal crueldade, Gabimaru e seu grupo não vão deixá-la com esses tarados. Lamina nota que a hora do Gabimaru está crescendo. Ele põe sua esposa no lugar de Mei, tomado por raiva, pois os discípulos falam dela como se fosse um objeto. Os dois se preparam para a luta. Enquanto isso, Gabimaru percebe que o guru celestial também consegue se transformar em monstro. Eles notam que não será fácil. As escamas dos insetos e a pele dura dos monstros são um grande problema. Gabimaru contém os insetos usando chamas, e mesmo sendo oponentes mais fracos que os gurus, continuam sendo muito fortes. Os discípulos são obrigados a reduzir a destruição, já que podem acabar atingindo a mestra Mei. Fushi percebe que o Gabimaru está se esforçando muito para ver o Tao. Então ele explica que para isso, a sua mente precisa ser forte e fraca ao mesmo tempo. Por ter muito conhecimento em anatomia, ele consegue decifrar a Mei. Além disso, ela deixou ele tocar nela, para sentir o seu próprio Tao, do mesmo jeito que ela deixa o Gabimaru. Mas para conseguir, é preciso treino e um estado mental específico. No caso do Gabimaru, ele precisa enfraquecer a sua mente. Sem força e fraqueza juntos, não é possível detectá-lo. Gabimaru não possui equilíbrio e deixa apenas a força prevalecer. Da mesma forma que Sajiri diz que fraqueza é a fonte da sua força, a Mei diz isso pra ele. Finalmente ele está confiante que pegou o conceito, e Mei sente que o Tao dele é muito grande. Uma simples explicação bastou para que ele pudesse pôr em prática. Lamina diz que ouviu dizer que alguns ninjas de Hagakure possuem habilidades sobre-humanas. Mesmo não conhecendo o termo Tao, ele já usava técnicas similares. Gabimaru consegue prever a intenção e a direção dos ataques do inimigo, apenas analisando seu Tao. Seus treinamentos ninja nunca foram direcionados a essa prática, mesmo sendo muito valiosa. Ele consegue sentir tudo ao seu redor, e apenas por aceitar a sua própria fraqueza, ele passou a sentir a fraqueza dos outros. Imerso em ondas de conflito, ele entende de onde vem a força da Sajiri, para avançar sem hesitar. Um monstro tenta atacá-lo, mas Gabimaru está anos-luz à frente. Por ter dominado o Tao tão rapidamente, os discípulos suspeitam que ele seja um dos gurus. Em seus momentos finais, o discípulo admite que foi enviado pelos gurus celestiais para a espionagem. Eles diziam que os humanos dessa vez eram diferentes, e se não fizessem nada, poderiam estar em perigo. Os gurus realmente estavam certos, e o discípulo tenta seu último golpe usando insetos. Mas o Gabimaru é mais rápido, e o Lamina faz picadinho dele. Sajiri e seu grupo passam pelo portão de Orai, e dão de cara com o guru, que arranca a cabeça do Roku. Ele diz que são os primeiros humanos a passar pelo portão nos últimos milênios, e Urushiha tenta fugir, mas ele impede, dizendo que não quer matá-la ainda. Sajiri nota que ele é mais forte que os últimos monstros enfrentados. Ameaçando ele com sua espada, ela exige para que solte a Urushiha. Ele diz que só quer bater um papo. Mesmo com sua cabeça cortada, o Roku diz que se trata do Jijun, um guru celestial. Jijun diz que cortar sua cabeça não vai matá-lo, apenas adiantar o processo de transformação em árvore. Roku pergunta se sua alma merece ser convidada para o Orai. Em resposta, o Jijun revela que tudo é uma fraude, seu nome nem é esse, e a ilha é um laboratório para realizar experimentos sobre a vida. Monstros como o Roku são apenas frutos de experimentos. Além disso, boa parte dos humanos que chegam na ilha são usados como material de pesquisa. Eles são chamados de Kyoshi e são comandados pelo Guru, enquanto os humanos de qualidade são transformados em Tan, o Elixir da vida. Senta pergunta sobre o Elixir. O Guru responde que apenas a sua espécie pode tomar, e os outros que tentam são transformados em árvore. O Roku é um exemplo disso. Ao tomar o Tan, ele conseguiu a vida eterna, mas não a juventude eterna. Sajiri só consegue pensar que Gabimaru não receberá o perdão, já que o Elixir é uma farsa. Após chamar eles para acompanhá-lo, a Urushiha mata ele. Mesmo chocada com a notícia do Elixir, ela diz que Sajiri precisa manter o foco em sobreviver. Enquanto eles correm, eles notam a regeneração do Guru, que usa seus Kyoshi, mas a Urushiha consegue desviar. Ela também possui a capacidade de enxergar o Tao, e em sua vila chamam de Ki, mas ainda não sabe dominá-lo por completo. Prestes a mostrar como se controla de verdade, ele é interrompido
pelo Senta. Se for brigar com as meninas, vai ter que passar por ele primeiro. Ele aproveita o convite para mostrar as suas habilidades para Yuruzira, cogitando ter relações com elas ou transformá-la em um tan de qualidade. Sajiri percebeu que Senta se dispôs a proteger uma criminosa. Pelo visto, boa parte dos monitores desenvolveram apego pelos seus prisioneiros. O guru afasta ela com uma técnica de acumular e lançar o seu próprio tal. Enquanto explica isso para Yuruzira, o gorducho atrapalha, insistindo em defendê-la. Como o guru é imortal, ela diz querer experimentar golpes novos. Os dois tentam acertá-lo, mas não conseguem, e ele continua regenerando e prevendo cada golpe, deixando claro que enquanto a Yuruzira não dominar o tal, será apenas uma humana fraca. Sajiri pergunta se o guru possui algum ponto fraco, mas Roku diz que ele é um deus, só cabe aceitar a punição divina. Ela motiva ele, dizendo que ele nunca mais vai ver a Mei. O guru se impressiona com as técnicas da Yuruzira, que são bem similares à dele. A Sajiri interrompe com golpes imprevisíveis por não estar pensando, e no final acerta a parte central de seu corpo. Ele sabe que isso não vai funcionar, já que todos, menos a Yuruzira, não possuem o tal suficiente. De repente, Sajiri acerta o corte que ele não consegue regenerar. Ela conseguiu sentir o tal dele, que se manifesta da mesma maneira que o do Gabimaru e o do Rukurota. Impressionado com essa habilidade dela, o guru quer ver do que ela é capaz. Os três se preparam para enfrentá-lo. Ao encolher o seu tal, ele consegue ficar imperceptível, mas a Yuruzira consegue prendê-lo. Senta intercepta os Kyoshi e o guru se desprende. A hesitação da Sajiri torna os movimentos dela muito previsíveis, e ele se mostra capaz de manipular o tal da atmosfera, voando. Como as outras pessoas não sabem fazer isso, elas o consideram um deus. Sajiri parece não aguentar por muito mais tempo, mas a Yuruzira diz que o guru está ficando preocupado. Cada tipo de tal tem as suas fraquezas, e o poder da Sajiri é o ponto fraco dele. Por isso a Yuruzira vai prendê-lo e a Sajiri vai cortá-lo ao meio. Ela parte para cima e absorve todas as habilidades do guru, puxando ele para baixo. Ele não é um deus, e sim um monstro. Senta consegue segurá-lo para o corte ser preciso. Após concluírem, eles resgatam Roku. Senta não consegue acreditar que exista mais outros 6 desse, e a Sajiri está impressionada com o poder do tal. Eles decidem que vão encontrar uma saída, já que o Elixir não existe. Senta está admirando a Yuruzira, e a Sajiri percebe isso. Ele diz invejar o jeito livre dela, pois quando jovem queria ser um artista. Porém, em sua família, os garotos são enviados para treinar com samurais. Mesmo sem ele gostar de matar, passou muito tempo tentando se conformar com execuções. Por isso possui tanto conhecimento de religiões, mas acabou desistindo e fechou seu coração. Desde que a conheceu, ele nota que ela apenas mente para os outros e não para si mesma. A sua liberdade é fascinante. Ao cogitar que pode estar sendo seduzido pelas suas técnicas ninja, Sajiri diz que entende esse sentimento e os dois deveriam encontrar um jeito de salvar todos que vieram para a ilha. Enquanto isso, o Gabimaru consegue sentir o tal, mas não domina completamente. Fushi diz que não dá para interrogar os monstros sobre o Elixir se eles estiverem mortos, e só resta as informações da Mei. O Gabimaru diz que quer retribuir ela por ter o salvado 2 vezes. Fushi lembra do relatório feito pela Sajiri, que dizia que o Gabimaru só revela a humanidade quando se envolve com uma pessoa em particular. Isso pode atrapalhá-los na missão. Então ele desmaia, por ter usado muito tal. Da mesma forma, com o Gabimaru, o grupo tem que enfrentar o guru em forma de monstro. Em um ato heróico, Senta salva Yuruzira de um ataque e realmente está apaixonado por ela, mas dessa vez, elas não enfrentaram sozinhas. Enquanto a Norugai deve cortar as flores do Senta para atrasar a transformação, o Shion enfrentará a criatura. No caminho, ele enfrentou diversos monstros e percebe que aquele é o mesmo que matou Tenza. Mesmo sem atingir o ponto letal, ele sabe que matará a criatura se cortar a onda dela, pois acertará a sua alma. Ele é um homem preciso, e o guru percebe isso, ao ter os seus braços cortados. Roku diz que nessa ocasião, não há nada que possa ser feito para salvar o gordinho, mesmo a Norugai removendo as suas flores. E Yuruzira possui bandagem para estancar o sangramento, que pode ajudar nessa situação. A batalha do Shion está tão intensa que o grupo começa a ficar preocupado, mas a Norugai sabe que ele é muito forte e não vai morrer tão facilmente. Sajiri percebe que o guru não está conseguindo se regenerar, mas infelizmente um arranhãozinho é capaz de espalhar flores em todo o seu corpo. Com sua própria espada, ele as corta. Shion não sabe se seu corpo vai aguentar tanto tempo, além dele ter perdido muito sangue. Mesmo estando machucada, a Sajiri se vê obrigada a lutar também. Enquanto a Yuruzira está com preguiça, a Norugai usa uma técnica com a Sajiri, que fazia com seu avô para dar mais energia. Por ter funcionado com Shion, ela espera que funcione novamente. Ou seja, interações positivas aumentam o tal da pessoa. Shion estranha a vestimenta delas. Elas estão dispostas a ajudar. Sajiri conhece o ponto fraco da criatura e basta atingir o núcleo dele. Além de possuir 2 núcleos, qualquer arranhão pode ser fatal, mas elas se cobriram
atiram com o muco da Yuruzira, que impede das flores nascer de arranhões. Enquanto as duas atacam de frente, o Xion vai por trás. As duas ficam impressionadas com as habilidades de cada uma, e o Xion se orgulha ao perceber que Sajiri consegue sentir ondas até melhor que ele. No decorrer da batalha, eles conseguem descer o cacete no bicho, que está se regenerando cada vez mais devagar. Xion nunca lutou com tanta ferocidade. Arrependido de ter fugido no momento da morte do Tenza, ele está repleto de ódio e frustração. Ele nunca vai se perdoar por isso, mesmo quando seu inimigo morrer. Mas ao chegar perto, o Xion não sente fortes ondas saindo do núcleo. O Senta grita que por ser uma planta, seu núcleo agora é no óvulo, que fica entre as pétalas, onde os nutrientes das flores ficam guardados. Depois da espadada, finalmente a criatura morre, com um sorriso no rosto, admirado com o poder do Xion. Ele esperou 1000 anos por sua morte, e diversas flores se espalham pelo lugar. Senta depositou todas as suas forças ao gritar pelo Xion, e claramente lhe resta pouco tempo. Sajiri tenta buscar uma solução. Friamente, a Yuruzira sabe que carregar um ferido nessa jornada é perigoso demais. A última bandagem deve ser usada no Xion. Ninjas são seres práticos, que sabem a diferença entre o sofrimento superável e sofrimento desnecessário. Em seus últimos momentos, a Yuruzira aconselha ele a pensar em coisas que gosta e conforta ele em seu colo. Senta só consegue pensar em doces, família e nela. Xion analisa toda a situação e nota que tudo desandou muito rápido. Eles precisam sair dali o mais rápido possível e esperam Sajiri se recompor. Ela agradece Yuruzira pelas palavras. Ser fria ajuda a encarar os desafios de maneira mais lógica e diz que não vai deixar mais ninguém morrer. Gabimaru acorda que nem um gato assustado. O grupo diz que estão em uma caverna. Ele não lembra de nada e o Lâmina o carregou até ali. O grupo da Sajiri adentraram mais no Orai. Ao chegar em uma casa, a Yuruzira encontra roupas. Nurugai fica brava quando ela a confunde com um menino. Xion revisa a situação com elas, dizendo que precisam discutir sobre o tal. Mesmo sendo um poder natural, poucas pessoas o dominam. Ele cita o exemplo da Sajiri, que com prática e experiência aprimorou o domínio. Porém, tudo tem o seu preço. Ao abusar dele, a pessoa não fica apenas exausta. Mesmo sem saber quais são os efeitos colaterais, ele pode causar mudanças mentais e físicas, afetando a memória e a consciência do usuário. No último caso, pode levar à morte, e Yuruzira diz que eles têm um problema maior, o Elixir da Vida. Mesmo não existindo, o Shogunato não aceitará ficar sem ele. Sajiri diz que ao menos deve existir algo parecido, já que o chefe da vila do Gabimaru é imortal. A Yuruzira diz que pode ser apenas ilusão, um truque de mostrar um fenômeno sobrenatural para alguma criança e com isso controlá-la completamente. Além disso, as motivações do Gabimaru são suspeitas. Ninjas são meros soldados, e querer voltar para sua esposa sendo tão jovem não faz sentido. O chefe da vila dele não consegue controlá-lo apenas com medo, então pode usar esse truque para fazer ele completar missões suicidas. A esposa do Gabimaru pode nem existir. Sajiri não sabe o nome, nunca viu pessoalmente e talvez tudo seja uma ilusão especial do seu chefe. Na caverna, Gabimaru não consegue lembrar de nada além de ser o Vazio, o maior guerreiro de Yagakuri. Ele não sabe onde está, quem são essas pessoas e por que está ali, mas vai disfarçar até coletar mais informações. Mas se eles descobrirem, serão mortos. Mei pergunta se ele está bem e se assusta ao não conseguir sentir o tal vindo de seu cérebro. Sajiri não conseguiu dormir e Xion nota que ela está pensativa. Todos os seus colegas morreram e isso a incomoda por estarem no terceiro dia. Além disso, ele acha que ela está apaixonada pelo Gabimaru, mas ela desmente. Sinceramente, ela não sabe quem ele é, apenas achava que era um garoto vazio, que conheceu o amor, mas isso causou sofrimento. Ela quer acreditar que a história é verdadeira, que ele não é uma má pessoa e vai reencontrar a sua esposa. Mas enquanto isso, ele ainda não consegue lembrar do seu passado.